Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante pela mente humana. Vamos explorar como uma coisa que parece tão básica, o sono, pode estar ligada a questões super profundas sobre quem a gente é, sobre a nossa identidade. É uma conexão que, olha, pode surpreender. E para começar, fica aqui essa pergunta, que pode até soar meio estranha. O que é que uma noite mal dormida tem a ver com a nossa essência? Pode acreditar, essa ligação é muito mais forte do que parece e é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa falando do desafio do sono, depois mergulha na complexidade da sexualidade, vamos esclarecer alguns termos bem importantes sobre identidade e, por fim, fechar com dados que mostram o impacto de tudo isso no mundo real. Então vamos lá. O nosso primeiro ponto é um tema que conecta todo mundo: o sono. Ou, para muita gente, a luta constante por uma boa noite de descanso. Quem nunca teve uma noite em branco, não é mesmo? Mas olha, insônia como transtorno é mais do que isso. Segundo o DSM-5, que é um manual de referência em saúde mental, para ser um transtorno, o problema precisa ser persistente, durar meses. E embora 1/3 dos adultos se queixe de sintomas, só uma pequena parte, entre 6% e 10%, de fato preenche os critérios para um diagnóstico clínico. E os problemas de sono vão muito além da insônia, viu? Imagina só dormir horas e mesmo assim nunca se sentir descansado. Isso é hipersonolência. Ou então, adormecer de repente, no meio do dia. O que acontece na narcolepsia. E tem até as parassonias, que são aqueles comportamentos estranhos durante o sono, tipo andar, falar e depois não lembrar de nada. E olha, assim como o sono, a nossa sexualidade é uma parte essencial da nossa saúde, do nosso bem-estar. As duas coisas, quando não vão bem, afetam profundamente como a gente se sente e se relaciona. Então vamos entrar agora nesse tema que é tão pessoal e complexo e falar um pouco sobre as disfunções. Mas o que é de fato uma disfunção sexual? A palavra-chave aqui é persistência e impacto. Não é um problema que acontece uma vez ou outra, sabe? É algo que se repete e causa um sofrimento real, que acaba afetando a qualidade de vida e os relacionamentos da pessoa. Um exemplo bem conhecido é a disfunção erétil. Clinicamente falando, ela é definida como essa dificuldade persistente de ter ou de manter uma ereção. Mas, como a gente vai ver agora, as causas podem ser bem mais complexas do que muita gente imagina. E aqui a gente já quebra um mito. Nem sempre o problema é psicológico. Dê uma olhada na tabela, as causas podem ser físicas e muito variadas, desde doenças como diabetes até o efeito de certos medicamentos. Isso só mostra como é importante ter uma abordagem médica completa para entender o que está acontecendo. Agora a gente entra num terreno um pouco mais delicado, que exige uma abordagem bem clínica e, principalmente, sem preconceitos. É fundamental saber a diferença entre um interesse sexual e um transtorno parafílico. E este é o ponto central. Ter um interesse sexual, por mais incomum que ele pareça, não é um transtorno. Só se torna um transtorno quando causa sofrimento para a própria pessoa ou, e isso é muito importante, quando prejudica outras pessoas sem consentimento. A fronteira é bem clara, o sofrimento e o dano. Agora, vamos para o coração da nossa conversa, a diferença entre identidade e orientação. Quem a gente é e por quem a gente se sente atraído são duas coisas diferentes, mas que muitas vezes são confundidas. Vamos colocar os pingos nos is. Vamos começar pelo básico, então. Sexo se refere à biologia, ao corpo com que nascemos. Já o gênero? Bom, o gênero é uma construção social e psicológica. Envolve como a gente se vê e como a sociedade nos enxerga. É justamente dessa distinção que surge o conceito de incongruência de gênero. Esse é o termo clínico que a Organização Mundial da Saúde usa para descrever quando o gênero com que uma pessoa se identifica não corresponde ao sexo que foi atribuído a ela no nascimento. Ok, vamos organizar esses termos. Transgênero é a pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do sexo que foi atribuído. Cisgênero é quem se identifica com o sexo do nascimento. E, por favor, não vamos esquecer, orientação sexual é sobre por quem nos sentimos atraídos. Identidade de gênero é sobre quem somos. E se tem uma coisa que precisa ficar muito clara, é esta. Identidade de gênero e orientação sexual são coisas separadas. Uma pessoa transgênero pode ser heterossexual, homossexual, bissexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não determina a outra. Mas, afinal, por que essa conversa toda sobre termos e definições é tão importante? Porque a falta de compreensão tem um custo humano gigantesco. E é exatamente isso que a gente vai ver agora com dados. 40%.
Guarde bem este número. Ele representa a porcentagem de pessoas transgênero que, segundo um grande estudo americano, já tentaram suicídio. É um número que, sinceramente, nos obriga a refletir. E quando a gente coloca esse número em perspectiva, comparando com a população em geral, o choque é ainda maior. 40% contra menos de 5%. A imagem fala por si só e mostra a dimensão da crise de saúde mental que essa população enfrenta. E não se trata apenas de tentativas de suicídio. O sofrimento psicológico grave, no dia a dia, também é muito mais elevado na população transgênero. Os números são claros, são alarmantes. Essa vulnerabilidade, infelizmente, não é exclusiva da população trans. Como os dados mostram, pessoas gays, lésbicas e bissexuais também enfrentam taxas bem mais altas de problemas de saúde mental. E isso é um resultado direto do preconceito e da discriminação.